A cafeicultura do Cerrado Mineiro está completando 50 anos em 2022. A região que em pouco tempo se tornou referência de tecnologia, sustentabilidade e café de qualidade, traz na sua marca uma cafeicultura de atitude. Mas, para contar essa história nos dias atuais, precisamos então voltar no tempo, conversar com os desbravadores das terras do Cerrado Mineiro, lugar de sol quente, temperaturas elevadas e ar seco. Dono de um microclima que faz a diferença na qualidade do café, mas que lá atrás, na década de 70, também foi palco de muita dúvida e com potencial duvidoso de solo para a produção de café arábica. Conversar com quem chegou primeiro e com quem já estava por lá, mas ainda desconhecia a produção de café arábica, é entender por que o Cerrado Mineiro, em pouco tempo, conseguiu uma marca consolidada, qualidade que se destaca e potencial para uma produção que pode chegar a 7 milhões de sacas de café por ano. A primeira tecnologia que nós adotamos aqui no Cerrado Mineiro foi a irrigação. A gente tinha muita frustração de safra, porque como o período de estiagem é bastante longo, normalmente a gente perdia as floradas, consequentemente produtividade baixa. Aí começamos a irrigar com os equipamentos que tinha na época. E eram equipamentos de aspersão com alto volume de gasto de água. Para você ter uma ideia, naquela época nós gastávamos 3.000 litros d'água por hectare irrigado. Hoje nós gastamos de 800 a 1.000 litros. Então assim, com menos água, menos energia e mais produtividade, né? Então a tecnologia ela nos ajudou em todos os sentidos. O primeiro foi a questão da irrigação. Segundo, a própria irrigação nos propicia a fertirrigação, né? Aí depois um passo também que a gente não conhecia a qualidade que nós tínhamos. Começamos a investir na preparação dos degustadores, key grades, e aí ficamos, hoje as nossas cooperativas têm especialistas, né? E que sabem realmente valorizar cada café. Outra coisa, nossas cooperativas recebem o café, cada um na sua pilha separada. Cada café tem que ser tratado de forma diferente. Cada café é uma coisa diferente. Café é uma bebida, então não pode ser tratado como commodity. Café tem que ser tratado da forma que ele realmente merece ser tratado. Então isso também foi uma das coisas que nos diferenciou muito. Porque a gente cuida do café do produtor separadamente. Inicialmente, todo mundo falava que a gente era louco, porque o custo é mais alto. Mas hoje provou que nós estávamos certos. Uma pilha de café pode beber 78 pontos, 80 e 85 pontos, até 90 pontos. Então como é que você vai misturar isso tudo? Né? Então esse foi um grande trabalho que fez um diferencial muito grande na vida dos nossos cafeicultores, porque todo esse sistema que foi criado foi para proteger o cafeicultor. Isso que é importante as pessoas saberem, porque muita gente acha que o produtor é um grande degradador da natureza. Não, nós somos um grande protetor, porque nós queremos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então nós temos aqui no Cerrado vários projetos. Agora mesmo nós estamos vendo aqui, acho que a placa atrás aqui, o Viveiro de Atitude, onde a gente tem uma parceria com as universidades, com a sociedade civil, e que as áreas, nós estamos fazendo um enriquecimento do bioma cerrado. E também fazendo uma reurbanização da cidade, né? Junto com a prefeitura e junto com os parceiros, para que a gente possa trazer árvores, né, para a cidade, onde nós vamos melhorar o microclima, trazendo sombra, né, para o concreto. A sociedade, ela cada dia está mais sensível às boas práticas. Para você ter uma ideia, no Cerrado Mineiro é a região que mais tem
certificação de boas práticas no mundo. Nós temos 250 mil hectares de café, sendo que 80 mil hectares são certificados. Então prova que realmente o produtor do Cerrado Mineiro, ele é apto às novas tecnologias, às boas práticas agrícolas e, além de respeitar o meio ambiente, também cuida do social. A sustentabilidade que hoje está em voga, a palavra, já era pensado desde o início. O Cerrado ele foi planejado para se desenvolver. Houve o desenvolvimento no início dos anos 70 com a programação governamental para isso. E aqui as micro-regiões do Cerrado, por exemplo, o Padap, na região de Rio Paranaíba, a região do Carmo, lá com a Sul Brasil na época, a região aqui de Guarda-Mor com a Campo, a Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari. Então, cada região ou micro-região tinha uma programação, tinha um porquê desenvolver a cafeicultura e não somente plantar café. Então, aqui a técnica aliada à atitude e às condições é que formaram o que nós chamamos, então, região Cerrado Mineiro. Quando aqui se estuda, por exemplo, a questão do carbono, já demonstrou-se há tempos que a cafeicultura ela é carbono negativo, ou seja, favorável, né? Porque a gente usa o termo negativo, mas em carbono negativo é bom, né? Positivo. Então, o Cerrado já vinha demonstrando isso. O consórcio de árvores e cafeicultura já foi testado no Cerrado. O uso da irrigação racional, que hoje se usa mais o gotejo, que é uma racionalidade muito grande para o uso da água. Os projetos de conservação. Então, aqui não há, sempre houve, melhor dizendo, esse olhar meio ambiente e social. Eu sou o Marcelo. E a história da cafeicultura começa desde os avós, né? Avós, bisavós, italianos que vieram para o Brasil. E especificamente no Cerrado Mineiro e Monte Carmelo, meu pai chegou aqui em 1979 e eu vim junto com 7 anos. Então a história aqui em Monte Carmelo desde os meus 7 anos, todas as férias. Chegamos a morar aqui também na minha infância durante uma época. E tá no sangue, né? O café é aquela coisa que vicia pro bem, né? Uma vez que você começa a trabalhar, conviver com a lavoura, você fica apaixonado, né? E tanto que foi, antes da faculdade eu cheguei a morar aqui em Monte Carmelo novamente, na fazenda. Voltei para São Paulo para cursar agronomia e vim para cá. Aí já vim eu e a Paula. Desde 99 a gente morando direto em Monte Carmelo. E aí, para a nossa história ter o passo que está hoje, né, um passo fundamental, foi em outubro de 2016. Aí eu, a Paula, a Malu e a Fefe, que são as 3 meninas, a gente procurou uma fazenda para a gente só, né? Meu pai apoiou muito também a decisão. Então, com o nosso esforço, nosso trabalho, nós conseguimos nossa própria área, que é a Fazenda 3 Meninas, e escolhemos Monte Carmelo. Escolhemos Minas Gerais, escolhemos o Cerrado pelas características da região, pelo povo mineiro que a gente se identifica muito, né? Faz parte da nossa história. E começou um capítulo muito bonito de outubro de 2016 para agora a gente conseguir pôr em prática, né, nossos sonhos e construindo a nossa história, honrando o nosso passado e muito orgulho fazer parte do Cerrado. Eu acho que ele é um divisor de águas para a cafeicultura no Brasil e no mundo. Tudo na vida a gente vai evoluindo, não é o certo e o errado, né? Então eu valorizo muito o Cerrado e a geração que veio anterior, que eles colocaram um profissionalismo que a gente não via na cadeia do café, né? Então realmente colocaram a cafeicultura de uma forma empresarial, ainda que em alguns casos familiar, em larga escala ou pequeno, mas de uma forma profissional. Então, realmente foi um divisor de águas. E tudo vai evoluindo, né? Então, desde a base da faculdade antes, eu sempre vi a busca pelo equilíbrio e pela resiliência uma procura muito forte, que eu queria impor na fazenda, né? Ou criar na fazenda, desenvolver. Então, isso foi a principal coisa. Como que a gente consegue ter uma fazenda mais equilibrada e mais resiliente? Para poder ter mais lucro e impactar positivamente o meio ambiente. Então isso foi o que motivou a gente fazer um trabalho diferente. E são os passos que a gente vem fazendo, né?
você com uma agricultura mais conservativa, uma agricultura climaticamente inteligente, são as agriculturas defendidas pela ONU, né? E a gente acredita e pratica isso aqui. Você gasta um pouco mais na transição, uma vez feita a transição você tem economia. Aqui a gente comprou a fazenda, o café já era adulto, é o mesmo café, a gente viu o potencial de recuperar esse café, então não foi do início. Eu acho até um pouco mais complicado quando já está implantado. Super fácil de fazer, mas se você faz desde o plantio, melhor, né? Então a gente começa, num momento, eu gosto de comparar como se os cafés estivessem numa UTI. Você tem que vir numa quimioterapia, junto com os probióticos, a parte biológica, e você vai fazendo essa transição. Então você tem uma adubação química e orgânica. A química você vai passando para um organomineral. Do organomineral você vai indo para uma adubação mais orgânica, junto com plantas de cobertura. A gente levou de 5 a 6 anos para fazer essa transição. Hoje está completa. É um processo de melhoria contínua, mas a gente encerrou esse ciclo, né? E dá uns 20% a mais de custo nessa transição, como você perguntou. Agora hoje a gente já começa a colher frutos e vários anos daqui para frente já com um custo menor de produção. Nosso pilar, como muitos defendem, né? Você tem a parte social, econômica e o ambiental. Mas não são pilares distintos e ações distintas. Aqui tudo se relaciona, então tudo que você faz no ambiental impacta no econômico e também no social. Nessa linha, a fertilidade do solo, você construir um solo vivo é uma dos principais pilares na fazenda. Então ações simples como você usar insumos que promovam a vida do que ao contrário. Então a gente começou a escolher, se isso aqui inibe a vida, esse insumo, eu vou ter uma estratégia para diminuir o uso dele, até parar. Então isso a gente fez. Uma coisa muito simples, que seria uma porta de entrada, são as plantas de cobertura. Você começar a diversificar as plantas, não ficar numa só. Porque quanto mais planta, você atrai insetos diferentes para a parte aérea e a mesma coisa para o solo. E a planta de cobertura, ela fixa nutriente e cicla nutriente no solo. A gente conseguiu ter uma redução de quase 48% no custo de fertilidade. Então, é o ambiental impactando no econômico, o pilar. Então isso é um pilar muito importante. Na hora que você melhorou a fertilidade, teve essa melhora de custo em fertilidade, com a diversidade das plantas, eu começo a impactar o custo dos defensivos. Eu começo a precisar de defensivos diferentes. A gente já usa só os biológicos, já não usa defensivo químico. Então eu começo a ter uma outra economia impactando no meio ambiente de forma positiva. Isso é muito bacana. E outras ações que estão... Você vai ver, sempre o solo está ligado. Como o solo na fazenda ele é coberto praticamente a fazenda toda, todos os carreadores a gente planta plantas de cobertura, eu já começo a chamar isso de espaços funcionais com plantas funcionais. Esses espaços têm função, não é só trafegar a máquina. Eles servem para infiltrar a água no solo, fixar carbono no solo. O resultado, a gente está abastecendo o nosso lençol freático. O ano passado, a gente produziu muita água. Foi um ano das piores secas na região, córregos secando, fazendas sendo proibidas de irrigar, e aqui é a nascente do Rio Bagagem. A gente não diminuiu 1 litro a vazão da fazenda. Então, é um trabalho que a gente produz água. O terreiro nosso de café, que é grande para o tamanho da fazenda, o barracão, todos captam água da chuva e vai para a irrigação. A energia na fazenda, 100% solar. Então, a gente ainda é ligado à rede da CEMIG, porque as baterias são caras, mas a gente consegue produzir 100% com energia solar. São pontos, pequenos pontos, né, os principais de um trabalho que a gente vem fazendo. E a gente também pensa a fazenda, é muito importante, como um sistema, como uma paisagem, não é o café isolado. Um exemplo onde a gente está. Então a gente quer mudar a paisagem, né? Então você começa a colocar o elemento árvore, mas de uma forma 100% mecanizada. Nada contra a mão de obra, mas a gente tem uma dificuldade aqui na minha região muito forte de conseguir a mão de obra. Então a gente tem que criar metodologias, processos de trabalho econômicos e mecanizáveis. Então essa aqui é um café arborizado, 100% arborizado, com pouca sombra, para melhorar a produtividade, não piorar. Tecnologia é fundamental, acho uma palavra-chave, mas a gente tem que avaliar o conceito dessa tecnologia, né? Então, desde máquinas de ponta, tecnologia, super bom, algumas moléculas de defensivo,
são importantes também numa transição de agricultura. A tecnologia dos produtos biológicos são muito importantes. E agora, outra tecnologia que o pessoal não associa tanto, as plantas de cobertura. Hoje a gente estuda na fazenda qual planta de cobertura eu vou utilizar, qual a época de florescimento de cada planta que eu estou colocando, para eu sempre ter flor. Que flor atrai o inimigo natural? Já tem flor que aumenta ou diminui o ciclo de uma praga ou de um inimigo natural. Isso é uma baita tecnologia. Então a gente deixa o ambiente com néctar e pólen para o crisopídeo poder se desenvolver. O que é o crisopídeo? É um inimigo natural do bicho mineiro. Então a gente faz a liberação de crisopídeo via drone. Então é tecnologia com planta de cobertura. Então tem tudo a ver. Sempre foi uma aliada do Cerrado e continua sendo muito forte. O resultado é consistente, a cada ano melhora, a gente vai vendo mais o nosso terroir. A bebida, muitos falam que a gente é o que a gente come também, né? Então isso vai muito para a planta. A gente entrega muita saúde, zero defensivo químico, zero fertilizante químico, e isso passa para a bebida, passa um sabor diferenciado. A gente trabalha muito no nosso pós-colheita, então tem que dar consistência, não adianta só o trabalho do campo, mas ele já é um grande caminho, e a gente trabalha muito com o paladar consciente, a gente está alinhado com o que o mercado quer. Não sei se é uma sorte ou se é a gente alinhado com a tendência, mas o nosso propósito na fazenda é produzir um café bom, um café que impacta positivamente o meio ambiente e o social, gerar conhecimento, disseminar conhecimento e aplicar. Tem muita parceria com faculdade. E o mercado quer isso. O que é o paladar consciente? Essa nova geração ela quer saber o que ela está tomando. Ela quer um produto de qualidade e o que tem, como foi produzido. Então a gente põe tudo isso dentro da xícara, né? Os cerrados são as pessoas com atitude, né? Então quando você tem um processo, você demarca, você tem o nosso terroir, ele só valoriza a gente, ele põe a nossa identidade para fora, né? Tanto o Brasil também consome café de DO, como fora. É muito interligado e é fundamental para a nossa estratégia, para a nossa marca, para mostrar quem a gente é, né? A sustentabilidade, eu acho que é a base no Café do Cerrado, é uma região sustentável, está aí o trabalho que foi feito no Cerrado do carbono, né? Fazendo que o nosso balanço de carbono em várias propriedades, ele sequestra mais do que emite, eu acho que está no sangue do Cerrado mineiro, e como tudo é um processo, algumas fazendas fazem algumas ações que chamam a atenção, outros ficam curiosos e já se adequam, outros querem deixar o trabalho evoluir mais, pesquisando. Mas eu vejo que os cerrados, os produtores estão vendo com bons olhos, querem entender mais. E o que a gente pode cooperar disseminando informação, a gente fica à disposição, mas estão vendo com bons olhos sim. Olha, o perfil dos cafeicultores do Cerrado eles são desbravadores, né? Chegaram na região, mudaram tudo e eu acho que está vindo uma onda nova agora. Então não dá para dizer onde eles vão chegar não, onde nós vamos chegar, né? E eu acho que vem mais uma revolução pela frente, constante. Foi a primeira do profissionalismo, né? Do empreendedorismo, o café sustentável. Agora a gente está passando por uma questão sustentável a mais. E espere para ver aí, viu? Minha esposa, a Paula, que faz a gestão da fazenda junto comigo, né? Muito forte, a família presente de forma empresarial. Ela tem uma frase que acho que resume muito isso, né? Que a gente tem um lucro admirável, né? Então, como é bom a gente ter lucro com café. Né? Uma coisa que você ama, chega a quase ser um hobby, né? Porque às vezes você não está fazendo nada, você pesquisa café, né? Então tá no sangue, é uma paixão. E você viver disso, você ter lucro com isso, ainda mais quando você impacta positivamente o meio ambiente, social. Então isso é admirável, né? Você tem um lucro que você fica orgulhoso disso, né? E o Cerrado, quando eu era criança, quando eu tinha 7 anos, eu não pude escolher, né? Foi uma escolha dos meus pais, né? Mas hoje, quando a gente voltou em 2016, a gente escolheu fazer parte, né, do Cerrado, de Minas Gerais. Então é com muito orgulho, né? A gente poder escolher e poder viver isso, né? A gente ficou orgulhoso. Eu sou do Cerrado. Bom, a Juliana é farmacêutica, né? É minha profissão raiz. Então eu vim da farmácia para o campo, mas a fazenda já era da família, do Rafa, né, do meu marido. E na década de 70, quando meu sogro adquiriu a propriedade, ela era café. E num certo momento,
ele achou viável trocar a cultura, né? Passou para bovinocultura de corte e leite. E quando foi em 2015, eu e Rafa decidimos, né, plantar café aqui. A gente achou que era interessante a transição para nós, né? Eu estava com farmácia e ele estava com gado de leite. E nós investimos aqui no primeiro talhão, que é esse talhão que está aqui, né, que vocês estão vendo aqui atrás. E foi um grande desafio, né, que a gente vem de uma cafeicultura muito moderna, diferenciada, né? A gente vem já dentro de um modelo novo de cafeicultura. Então a gente chegou um pouco sem conhecimento e fomos aprendendo, né? Fui estudando, fui buscando conhecimentos, trazendo esse conhecimento aqui para a fazenda, levando a minha equipe para conhecer também. Então a gente treinou muito, teve ano que minha equipe treinou mais do que eu, né? Recebeu mais cursos do que eu. E a gente foi profissionalizando esse café, né? Trazendo para esse novo modelo de cafeicultura, que é uma cafeicultura mais tecnológica. Quando a gente plantou, a gente já começou a olhar ao arredor, né, de como que a gente poderia melhorar essa cultura de café. Então a gente começou junto, né? Eu vim para a fazenda com uma ideia farmacêutica de segurança alimentar, pensando em todo esse cuidado, e junto a isso a gente caminha com a sustentabilidade. Eu acho que é um conjunto, né? Café, qualidade, sustentabilidade, segurança alimentar. Você não trabalha nenhum deles sem estar um arraigado ao outro. E a sustentabilidade, ele traz todo o equilíbrio para esse biossistema, né? A reserva aqui, ela não está trazendo só a fixação de carbono para nós. Ela está trazendo também uma biodiversidade de animais, do sistema, né, das abelhas, dos polinizadores. Então ela traz todo um contexto que agrega também a cafeicultura que está aplicada nas outras regiões, junto com a cafeicultura, né, as plantas de cobertura e todas as outras metodologias que a gente foi usando para poder melhorar o sistema e deixar ainda mais sustentável a nossa fazenda. Quando a gente começou, na verdade, quando a gente pensa na sustentabilidade, não é só dentro da cultura do café, né? Ali a gente tem um manejo ali dentro. A gente entrou com amplitude geral, né? Primeira coisa que me intrigou é como que a gente vai ter um lixo verde, né? Que é o projeto Green Trash. Como que a gente vai processar todos esses resíduos que são produzidos aqui na fazenda? É uma responsabilidade nossa como produtor. Então a gente criou o projeto Green Trash, trazendo a fossa séptica ambiental, que é o TPVAP, né? Tanque de evapotranspiração. O ciclo da bananeira, que vai cuidar, esse primeiro sistema cuida dos vasos sanitários. O segundo cuida da água de cinzas, que é o ciclo da bananeira. E o terceiro é a esterqueira, que cuida dos resíduos orgânicos. E esse ano a gente está com mais um projeto incrementando o Green Trash. Mas então o sistema tinha que funcionar para reciclar todo esse resíduo aqui dentro, a gente ter responsabilidade com o que a gente produz aqui, né? Então essa era a ideia, e a própria bananeira faz esse processo de uma forma muito sustentável. O que a gente tem que ter é planejamento. Então, esse é um dos projetos, né? Nós temos 5 projetos, o Green Trash é o primeiro, né? Como você me perguntou. Mas são sistemas que são, inclusive, investidos por órgãos públicos, né? A gente tem aqui entidades que instruem, que mostram como... E a bananeira faz todo o trabalho, né? Então, só precisa de planejamento. Para ter sustentabilidade, a gente enxergou também que se a gente não tivesse planos para cada ação, a gente não conseguiria ter sucesso. Então, assim foi criado o River Friends, que é o Amigo do Rio, o Love Bee, que é o projeto de abelhas, né? O glifosato free, que a gente já não usa glifosato há mais de 3 anos, e outros itens que também não compunha a nossa ideia de biossistema e de segurança alimentar. E agora a gente está com o projeto de carbono aqui na fazenda também, fazendo um mapeamento, né, um inventário. Eu tenho moradores que nasceram aqui na fazenda, né? Então eles também nos ajudaram a recompor muita coisa e trazer novos insights, novas ideias, né? Eles adotaram as ideias nossas e nós adotamos as ideias deles, né? Acho que foi uma coisa em conjunto. Então, se eles não estivessem colaborando, acho que a gente não teria o sucesso, né? Não teria conseguido se organizar dessa forma. Então, cada um, tem um colaborador que ama as abelhas, eu tenho um que deu, né, que levou a gente na nascente, falou, olha, eu bebi a água aqui, agora a água está pouca, né? O que a gente pode fazer para melhorar e recuperar essa nascente, né? Então, ele nasceu, ele viu essa nascente aumentar ou diminuir, a gente conseguiu melhorar esse sistema também.
e integrado em todos, assim, todos contribuem de alguma forma para que esse projeto possa crescer ainda mais. Sozinha eu não chegaria em lugar nenhum, eu não faria nada, né, sem eles. Falando em sustentabilidade é infinito. Eu falo que você começa, tem início, meio, fim nunca, e a gente tem muita coisa ainda para fazer. A gente está com um projeto iniciando aí de mapeamento da fauna, a gente já faz esse mapeamento, né? Eu tenho imagens desde quando eu comecei a ficar o dia inteiro na fazenda, que a gente começa a ver os animais, eu registro isso nas redes sociais, mas agora a gente vai fazer um mapeamento mais preciso, né, com câmeras específicas. Para quê? Né? Porque a partir do momento que eu sei quem são os animais visitantes e os moradores, eu consigo melhorar esse sistema para que eles se sintam ainda mais confortáveis, possam ter mais moradores residentes, né? Então a gente vai melhorar esse sistema. Tem um projeto de uma colaboradora nossa, que já está acontecendo, né? Que ela também veio para o Green Trash com essa ideia, que é trazer à venda o comércio dos lixos produzidos na fazenda, como papelão, vidro, né? Então a gente já teve esse primeiro comércio que volta para eles, né? Não é nosso, é deles, o projeto é deles. Então tem mais coisas para acontecer aí, igual eu falei, sustentabilidade, a gente vai vendo o que outras fazendas estão fazendo também, a gente quer aplicar aqui, e o que a gente aplica aqui, muitas fazendas também aplicam em outras propriedades, então é uma troca muito grande, né? Essa conexão faz parte da sustentabilidade, faz parte do Cerrado Mineiro, né? Faz parte da cafeicultura no geral, né? A agricultura convencional, ela é a prática da maioria dos produtores, né? E a gente tem sim como aplicar ela com segurança alimentar, né? Então a gente faz a análise residual desse café. Esse ano a gente fez a análise inclusive residual do mel, que a gente produz aqui da flor do café, da florada, que é um mel especial, né? Ou seja, as abelhas foram na flor do café, a gente mapeou essa porcentagem, né? Deu 95% de flor do café no mel. Então a gente tem como ter essa estatística e validar. Então acho que assim, quando a gente trabalha com a agricultura convencional, cumprindo práticas agrícolas responsáveis, a gente validando isso, a gente tem como acompanhar de forma muito segura, entregar um alimento seguro, uma bebida segura, que meu filho vai beber, minha família vai beber, todas as pessoas que eu amo vai beber e os nossos clientes também vão ter uma segurança de estar administrando esse café diariamente. Porque a gente às vezes traz um contexto que as pessoas nem conhecem. Olha, meu café não tem glifosato, tá? Meu café não tem resíduo. Tipo, é uma coisa que as pessoas ainda não questionam, né? Mas outros têm clientes que questionam já, né? A gente tem clientes que compram café só com análise residual de glifosato. E tem clientes que não. Então, quando você traz para aquele cliente ou para aquela pessoa que ainda não administrou, ela até fica assim, o que é isso? Não, isso é um produto, né? Então, assim, é surpreendente, assim, eu acho que é um consumidor de futuro, né? Que já está presente. Acredito que muita gente já está questionando de onde vem esse produto, como ele é feito, que mãos que fazem ele, né? Como ele é produzido. Com o QR Code a gente tem esse link direto, que está trazendo aqui dentro da fazenda a pessoa que faz, o lugar que faz, a altitude, a temperatura. Então é o consumidor de futuro, isso aí é uma coisa que não volta mais, né? A gente ter essa consciência do que a gente está administrando e valorizar realmente quem está fazendo diferente. A gente cedia vários projetos, estudos científicos, porque é uma ideia nossa também, né? Colaborar com a faculdade colabora com a gente, né? As universidades. E a gente sediou, né? Abriu para sediar esse projeto, que é uma tese de doutorado do professor Diego. Ele está fazendo uma expedição em carbono, fazendo contagem de carbono, com arranqueamento de árvores, a medição da densidade da árvore, o fluxo de água, são várias variantes, né, que foram apoiadas com os projetos que já acontecem no INPA, na Amazonas, através da pessoa do professor Niro, né, que trouxe a equipe dele, então foi uma troca de conhecimentos entre o que já tem sido realizado há muitos anos, né, que são pioneiros isso na Amazonas, aqui no Cerrado Mineiro. Então, acho que só vem agregar mais informações, né, um futuro muito promissor para a cafeicultura, porque além da gente estar produzindo alimento, a gente também está cuidando da natureza e cumprindo o nosso papel nessa questão da fixação de carbono.